Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui iniciando nosso podcast TSCast. Gente, serão tantas informações aqui que vocês não têm noção. Nós vamos falar hoje sobre inteligência emocional nos relacionamentos. Inteligência emocional nos relacionamentos. Eu estou hoje aqui com a Érica e com a Sara. Elas que conhecem muito sobre relacionamento e também sobre inteligência emocional, até porque elas são minhas alunas, né? Então não tinha como elas não conhecer tanto. Então eu queria que a Érica se apresentasse, em seguida a Sara. Olá, muito boa noite a todos, né? Jaziel, Sara, é muito bom estar aqui com vocês hoje falando sobre essa incógnita, digamos assim. Hoje em dia todo mundo quer saber sobre inteligência emocional, né? O que vem a ser a inteligência emocional. E eu sou Érica, estive por problemas, né, digamos assim, nos meus relacionamentos e chegou um determinado momento da minha vida que eu procurei a terapia, né? E através da terapia sistêmica conheci o Jaziel. E a partir daí foi tão libertador, foram tantas chaves que se viraram, foram tantas mudanças na minha vida, né? Nos meus relacionamentos, a minha forma de ver e entender as coisas a partir de então, que eu decidi fazer curso com o Jaziel, comecei a acompanhar cada vez mais, né? Mais de perto. E mergulhei nesse mundo que é a inteligência emocional, né? Que é o nosso eu verdadeiro, o nosso âmago, digamos assim. Estamos aí, então é por isso que hoje estou aqui. Com muito gosto, muito obrigada pelo convite, Aziel. E falar um pouquinho sobre o que tem sido esse novo caminhar na minha vida, esse novo sentido. Muito legal. Boa noite a todos. Muito obrigada, Jaziel, pelo convite. É uma honra poder estar aqui nessa noite participando desse podcast. Eu sou a Sara, também venho em busca de evolução e autoconhecimento e com certeza, depois do nosso curso ali de terapia sistêmica, foram várias viradas de chave, várias Transformações, transformações, com porque certeza. realmente eu conheço uma outra Sara, uma Sara antes do curso e uma Sara depois do curso. Inclusive depois você iniciou a terapia, né? Mas o que eu acho fantástico de vocês é essa capacidade de resiliência que vocês têm, porque eu disse para vocês, né? Elas são as minhas alunas e a ideia de trazê-las aqui no podcast é pelo know-how que elas têm a partir dessa busca intensa que vocês iniciaram. Então, Sara, justamente é isso, é essa transformação, né? Essa expansão de consciência. Acho que seria isso, né? Com certeza. É interessante nós entendermos o que é inteligência emocional. Nós temos uma inteligência cognitiva, que é a capacidade do seu córtex pré-frontal de entender e de iniciar as tomadas de decisões. Mas nós não temos só um cérebro racional. Nós também temos um cérebro emocional. E é aí que a maioria das pessoas não conseguem compreender e se perdem ao longo dos relacionamentos. Porque uma coisa é eu me relacionar com o meu cérebro cognitivo, racional. Outra coisa é me relacionar com o cérebro emocional, que é o nosso sistema límbico, que é uma estrutura cerebral que move as emoções. E tem o instintivo também, que nós já trabalhamos sobre isso, né, no nosso curso, mas o ideal aqui é entender como a inteligência emocional funciona. O que é inteligência emocional? É a capacidade de gerir as suas emoções e gerir a emoção do outro. Ou seja, quando eu tenho inteligência emocional, eu tenho uma capacidade de me relacionar comigo, de lidar com as minhas intempéries internas e automaticamente eu crio uma capacidade de interação com o outro, que nós chamamos no nosso curso de triângulo do relacionamento. Então não existe um relacionamento organizado, estruturado, congruente, sem que haja essa inteligência. E eu conheço, Érica, pessoas que são super inteligentes, e eu sei que você também conhece, pessoas incríveis, mas que se perdem e se comportam de uma forma tão infantil nos relacionamentos que a gente não consegue reconhecer
quem é aquela entidade, porque parece uma entidade, né? Duas pessoas. Que incorpora, né? São duas pessoas. Você conhece alguém assim? Vocês conhecem? Como, né? Própria, né? Sou a personificação de uma pessoa dessas, né? Que fala, gere muitas circunstâncias, muitos acontecimentos, mas quando se diria os relacionamentos, aí virava tão criança. Inclusive com o Jaziel, né, Jaziel? Nós tivemos vários embates em momentos terapêuticos que ele me falava certas coisas e eu discordava completamente, saí irada, né, da terapia. E um dia depois, 2 dias depois, eu tinha que mandar uma mensagem para o Jaziel. Jaziel, me desculpa, você tinha razão, porque eu não conseguia, por causa do meu instinto, né? O instintivo entrava em ação, eu ainda não tinha esse conhecimento ainda muito vago e não conseguia controlar, né? E aí, onde entra as entidades. Sim, e na terapia é muito comum acontecer isso, né? Esses embates, esses confrontos, esses conflitos, né? Sim. E é assim que a gente vai aprendendo, vai absorvendo, vai, né, pensando, se autoanalisando, né? É bem comum. Eu sempre ensino para os terapeutas o seguinte: quando alguém estiver diante de você, ali tem duas pessoas, uma criança e um adulto. Se a criança estiver curada, porque dificilmente não está, porque senão a pessoa não estava na terapia. Então, se a criança estiver ferida, isso vai interferir nas emoções, automaticamente nos sentimentos, que vai interferir nos comportamentos. Então, como nós estávamos conversando, eu tenho uma pessoa que é super, mega, hiper inteligente, cognitivamente falando, mas que quando vai lidar com os conflitos no relacionamento, se perde totalmente. Aí xinga, grita, esperneia, quer tirar a vida, fica emburrado. Já viu alguém que fica com birra? Fazendo birra. Faz birra, né? Exatamente, Aí, como uma criança. como uma criança. E aí você fala, nossa, o que aconteceu aqui? O que a neurociência ensina? E esse é um estudo comprovado, que 95% dos nossos comportamentos são inconscientes. E onde é que mora a criança? Porque o inconsciente está ligado às memórias. Onde é que mora a criança interior? Nesses 95%. E só 5% tem a ver com a nossa cognição. Então, imagine você se relacionar com uma pessoa super inteligente cognitivamente, mas com esse déficit de inteligência emocional. Eu não sei se vocês têm alguma experiência ao longo, eu sei que vocês são jovens, né, mas ao longo da jornada, né, vital de vocês, se vocês têm alguma experiência assim que vocês lembram de ter acontecido com vocês e vocês hoje falarem, nossa, como que eu fui agir daquele jeito, né? Como que eu fui tomar aquela decisão? Onde que eu estava com a cabeça? Eu acho assim, acontece todos os dias, né? Não precisa nem olhar muito lá para trás, né? Eu sempre costumo dizer que por detrás de um sorriso, ali pode haver muitos traumas, muitas dores, né? E no nosso dia a dia, né? Com as pessoas que a gente se relaciona, né? Familiares, colegas de trabalho, às vezes tem aquela pessoa que te trata assim de uma forma muito ríspida. E depois da terapia sistêmica, do autoconhecimento, do estudo do comportamento humano, eu consigo, né? Nem sempre, né? Olhar com um olhar de empatia. O que está acontecendo com essa pessoa? Por que ela me tratou dessa maneira? Né? Então, são gatilhos, né? Ou, sei lá, um problema familiar que está passando. Então, acho muito importante a gente ter esse olhar de amor, de empatia, de compreensão. A Sara antiga, ela ia também. A Sara antiga era birrenta? Era birrenta. Era aquele tipo, não, pisa no meu calo, entende? Hoje eu consigo ter um equilíbrio emocional, né, diante dos acontecimentos. Eu acho que isso é uma grande virada de chave, assim, tu poder ter aquele senso, aquele calma, ter aquele tino, né? Sim. Uhum. E vocês percebem com mais clareza hoje quem é a criança e quem é um adulto? Porque é uma disputa. A maior guerra que existe interna é entre a criança e o adulto. A criança quer ficar firme, resolutiva, né? Quer se posicionar, mas a criança é uma loucura. Ela quer espernear, ela quer xingar, ela quer pagar mal com mal, ela quer se vingar. E eu queria saber de vocês, com
na jornada de vocês, esse processo evolutivo que é tão lindo falar, né? Porque eu vejo que até algumas coisas na aparência de vocês mudaram, né? Muito. Eu acho que isso é incrível, né? Eu sempre falo isso, né? Quando você muda por dentro, automaticamente você muda por fora. Então, eu queria saber de vocês, começando por você, o Érica, se você consegue hoje identificar quando a criança quer se manifestar, porque ela sempre vai querer se manifestar. Ela tá o tempo todo ali, o tempo todo. Mas é muito fácil hoje identificar a criança, porque é aquela questão o brinquedo, sabe? Não, o brinquedo tá ali parado, ninguém mexe no brinquedo, mas chegou uma outra criança, achou interessante aquele brinquedo, aquilo que não era interessante para a criança já é. E aí vira aquela disputa em tudo. Eu falo isso no trabalho, em questão dos relacionamentos, até entre amizades, do relacionamento amoroso, entre família. Antes eu fazia birra com tudo. Era uma disputa inconsciente. Isso, era atenção. Eu queria aquela atenção, até por causa dos traumas também que eu tinha, né, na minha vida. Então, aquilo, eu queria estar o tempo todo com atenção, eu queria chamar a atenção, queria ser acolhida, mas eu não sabia disso, né? Então, essa criança, 95% na minha época, sem a terapia, era 100%, né, presente na minha vida. Mas hoje eu consigo identificar quando é a criança que, quer chamar atenção, quer fazer birra, e o adulto assume a postura. Eu consigo hoje mesclar, eu até brinco às vezes no meu trabalho, eu atendo mulheres o dia inteiro, e eu falo para elas, não, agora a criança vai fazer birra. Não, agora é adulta, tem que ficar quieta. Então a gente já consegue, eu falo pro meu, eu consigo, eu acredito que a Sara também não seja diferente, identificar, não só em mim, mas sim uma cliente, quando eu estou atendendo, na minha colega de trabalho, nas pessoas. Você tem algum exemplo assim de cliente que você identificou assim, é a criança, não é adulto? Acontece constantemente, né? E aí eu brinco com algumas, eu tenho essa liberdade de brincar, né? Eu tenho uma cliente especial que ela quando marca, ela fala, eu quero fazer minhas unhas, né? Porque uma das coisas que eu não disse, sou nails design, trabalho 22 anos com alongamentos de unhas. Então, eu estou o tempo todo ao contato com mulheres, né? E nesse tempo todo de contato com mulheres, eu estou o tempo todo ouvindo reclamações. Normalmente do casamento, do namoro, do vínculo de amigas. Então eu ouço o problema o tempo todo. E agora eu me divirto com isso. E eu tenho uma especial que hoje eu atendo. Ela marca, eu quero fazer meu alongamento, minha manutenção, mas eu quero 40 minutos de sessão terapia. E ela realmente é minha paciente, tá? E ela tá no segundo relacionamento, segundo casamento, na verdade. Ela é uma menina bem jovem. E ela chega lá, porque ele tem que me tratar assim. Eu não acho certo dessa forma. E muitas reclamações, ela exige uma postura dele o tempo todo. Porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou boa no trato de... eu sou carinhosa, eu dou atenção, me preocupo. E aí eu comecei a atender através disso. E um dia mas não é certo. Falei, quieta. Falei, você já percebeu que você está igual uma criança querendo o afeto, o carinho do pai? Então significa, isso é interessante, né? Porque a ferida da criança geralmente está ligada aos pais, à família de origem. E quando você é ferido emocionalmente ou sente ausência ou falta de afeto ou algo ligado ao afeto, amor e etc., a tendência é que você cresça com essa lacuna interna e você projeta o desejo de receber isso de outras pessoas. Foi isso que aconteceu. Isso, exatamente. E já dentro do curso, né, como a gente já tem esse conhecimento, né, Sara, é impressionante como a gente já sabe. É como o Jaziel também ensina bastante, e no dia a dia, convivendo com as minhas clientes, com essas meninas, né, com essas mulheres, eu identifico assim, que eu aprendi com ele, vocês têm que ter paciência, porque elas não sabem disso. Nós já sabemos, e conforme cada história, cada lugar ferido, cada ferida, cada preocupação de atenção em alguma área específica, a gente já identifica o que aconteceu. Foi abuso, né? Foi agressão à mãe, a um pai alcoólatra, um pai ausente que rejeitou, que foi abandonado. Então a gente já consegue entender da onde vem aquela ferida, aquela dor, né? Só que a gente não pode falar assim, a gente faz pergunta. Perguntar mais, ouvir mais, como que é? Falar menos, perguntar... Ouvir mais, falar menos e fazer perguntas. Fazer perguntas. E aí eu faço isso, né? Eu ouço,
aí eu falo algumas coisas, mas nesse falar menos é já falar fazendo umas perguntas. Porque a resposta delas é que levam a gente pelo caminho que a gente já sabe que está lá o resultado. Mas elas respondendo, elas vão se ouvir, vão entendendo aos poucos aonde é que está realmente o problema. Então isso significa, Eric, que a questão maior dessa sua cliente era a incapacidade de, nos relacionamentos, tratar aquilo como uma mulher adulta. Ela era uma criança buscando a atenção do pai. E fazendo birra com o esposo quando o trato dele era diferente daquilo que ela esperava. Ou seja, ela não olhava ele como um homem, olhava ele como um pai. Um pai. E vocês acham, sabe o que eu percebi, gente? Que essa transferência, né? Essa transferência de responsabilidade, que não é do adulto, mas é da criança, ela desestrutura e mina todo o fundamento de um relacionamento saudável. Vocês perceberam isso? Sim. Quanto mais a pessoa tem feridas, dores emocionais e projeta isso, né? O Jung chama de projeção. Projeta isso no cônjuge ou no seu namorado ou no seu companheiro. Esse peso é tão grande para o companheiro ou para a companheira que a relação ela não se sustenta. Ou ela se sustenta de uma forma agressiva, com traições e etc, etc, etc. Então, é interessante notar, Eric, que talvez, eu digo talvez porque você que é a tua cliente, né? Talvez justamente é isso. Ela estava se relacionando com um homem, não como uma adulta, mas como uma criança. Isso ficou claro para você? Já desde a primeira reclamação. E aí? E criança sempre reclama, né? O tempo todo. E criança sempre culpa o outro. É o outro. E nunca é ela. E nunca assume responsabilidade. Lembra quando... Criança não tem responsabilidade. E o adulto, no módulo criança, ele não tem essa responsabilidade. Ele não quer olhar para a responsabilidade. Vocês acham que esse pessoal que trai, assim, esse homem galinha, né? Essa piriguete e tal, tem a ver com isso? Vocês acham ou não? Com certeza, tá lá atrás. Tem a ver. Por que vocês acham isso? É uma forma de... Nós aprendemos que é uma forma... Onde existe um vazio, existe um excesso. Onde existe o vazio dentro da emoção, existe o excesso ou de álcool, ou de drogas, ou de prostituição. Alguma coisa que vai... Exatamente, é busca do prazer. Eu ainda falei para uma cliente minha ontem sobre isso. Falei assim, é como nós procuramos açúcar no nosso corpo. A gente sente, o corpo tá sentindo falta de vitamina em algum ponto, é uma vitamina D, é um complexo B, mas nós não entendemos aonde está essa falta e nós temos a tendência a buscar o doce. Transformar em açúcar. Por quê? Mas porque o doce traz prazer. Então, inclusive comer muito também é uma das faltas. Eu fui dessa vítima, né? Porque são quase 15 quilos a menos, né? Que hoje eu tenho depois do nosso tratamento terapêutico e principalmente depois do curso. E assim, é aí que ela se manifesta. Então eu consigo entender. Criança gosta de doce, né? Exatamente. Foi um ótimo exemplo por causa disso. Foi o que eu disse para ela também. Falei, é exatamente assim que se comporta. O comportamento da pessoa, né, que está dentro desse loop que eu falo, eu brinco com elas, né? Que tá aquele ciclo vicioso, elas não sabem porque não têm esse conhecimento, não entendem. Mas quando a gente chega e abre um pouquinho só dessa janela, é um embate. Porque a criança, quando nós chamamos a atenção dela, ela faz birra. Ela fica ali escondida, aí ela fica mais, como que é a palavra, gente? Fugiu da minha memória. Fica mais introspectiva, retraída. Elas sabem emburrar, algumas reagem assim, né? Que nem um animal corajido que tem medo, ele ataca, né? Acaba atacando. Eu fiz isso, né, José, em algumas das nossas terapias, no nosso pro consultório, né? Passando por ti, quem estaria com a gente hoje não esteve aqui, que eu gosto de falar sobre isso, é a Janete, mas a gente é brava, lemoa. Uma vez, pra você ter uma ideia, a Janete abandonou a terapia, gente. Eu não acreditei, toda vermelha. Por que você tá defendendo só os homens? Porque é machismo, não sei o quê. Foi embora. E me deixou assim, tá tudo bem? Como assim? E é criança, né, que não gostou. Mas eu sabia que era criança. Eu fijo e sai, que tudo. Uma coisa interessante, se você conseguir discernir entre criança e adulto em qualquer pessoa, você vai ser mais compassivo, Sim. mais misericordioso e mais empático. Porque quando eu vi ela fazendo isso, você acha que eu fiquei irritado? Eu dei vontade de rir.
Porque quem tava se manifestando ali era a Janete adulta ou a Janete criança? Então, criança a gente tem que fazer o quê? Ter paciência, ela está no processo de educação, depois ela vai amadurecer, vai entender a infantilidade, e que é o que acontece, né? Que a Janete diz que eu pego no pé dela. Janete, sei que você está assistindo aí, mas não é. Porque hoje a Janete é uma mulher muito equilibrada, tem uma inteligência emocional incrível. E a gente ri dessa época, né? Inclusive que ela não me suportava no início, né, Jaziel? Ah, é verdade. Eu, quando eu começava com as minhas infantilidades no curso, que eu sempre brinquei muito, ela olhava pra mim e falava, nossa, isso aí... Mas, na realidade, nós aprendemos com o Jaziel, e isso foi impactante pra mim e pra ela também. Ela falou que quando o Jaziel disse que a gente não gosta, ou a gente não vai com a cara de alguém, ou tem, aquela pessoa, porque essa pessoa é assim, é porque a gente gostaria. Ou aquela pessoa tem algo que você é e não assume, não admite, ou gostaria de ser e não consegue ser. É o espelho, né? É, o espelho. Quando o Jaziel disse isso, eu fiquei, ai meu Deus, as pessoas que eu sempre digo, eu não gosto daquela fulana, não sei por só. Não bate. Meu santo não bate. E a Janete era comigo, né? E ela olhava, e eu sabia que ela se incomodava comigo, com essa minha expansão, essa minha liberdade, esse meu jeito de expressar. E aí parece que já lá da outra criança, eu deixava a criança tomar conta, e ia lá e começava a brincar mais ainda perto dela e olhava pra ela assim, tipo, eu brinco mesmo, não tô nem aí. E aí criava uma barreira no relacionamento. Só que, e a gente só se cumprimentava e eu ia pra minha casa, ela ia pra dela. Só que depois, do período do curso, quando o Jaziel disse isso, a gente começou a trabalhar. Hoje, aí ela admitiu que eu era expansiva, assim, uma pessoa autêntica, brincalhona, como ela gostaria de ser. E ela sempre retraída ali, muito, né, mãe... Polida. Era polida, politicamente ali correta, e ela queria, na verdade, ser brincalhona, ser aquela criança feliz. Né? Sabe o que eu achei legal de tudo isso? Porque assim, ó, ao longo do tempo acompanhando vocês, eu percebi que vocês adulteceram. Muito. Então, quem fazia essa disputa interna, inconsciente, subjetiva, era a criança. Eram duas crianças, então duas mulheres incríveis como vocês, estavam disputando inconscientemente, indiretamente, não conheciam profundamente uma a outra e já não gostavam uma da outra. Já julgava, né? Então, a inteligência emocional tem muito a ver com esse crescimento, amadurecimento da criança interior, que tem a ver com aquela relação com a família primária, né? E quando isso acontece, eu acompanho você, Sara, você falar também, mas eu acompanho mais a Érica, fica muito claro na história da família de origem o reflexo de toda essa infantilidade emocional que interfere diretamente nas relações, né? Sim. Então, Sara, você concorda com o que a Érica falou? Eu concordo plenamente. Inclusive, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Em relação à criança, né? Eu sempre me coloquei em papel de vítima. Porque meu pai é alcoólatra, minha mãe tinha que dar conta da casa. E eu ficava ali um pouco excluída, sem atenção, sem compreensão, sem cuidado. E eu cresci dessa forma, pensando, né, eu não tive pais, né, presente, então eu culpava muito os meus pais, né, mas depois do curso, depois de tudo que a gente aprendeu, assim, a gente vê que, nossa, como que eles vão dar algo que eles não receberam? Aqui que tá o X da questão, né? Exato. Porque é empatia, né? Sim, com atitude certeza. de adulto, né, Sara? Com Porque criança faz o quê? A culpa é dele. O adulto fala Sim. assim, peraí, como é que eu faço para lidar com isso aqui? Uhum. E hoje eu olho os meus pais com olhos de amor, porque eu consigo compreender o que eles passaram, né? Eu me tornei uma outra mulher depois que eu tive essa visão, me saindo do lugar de vítima e me colocando no lugar de protagonista da minha vida. Olha só que interessante. E como que é a sensação de ser protagonista? Porque, com certeza, os teus relacionamentos, seja ele amigáveis, profissionais e amorosos, sempre aparecia alguém para te colocar para baixo e você se transformava em vítima. Como que é sentir, eu sou protagonista, eu decido se vou ficar chateado ou não, eu decido se vou responder ou não, eu decido se vou ser reativa ou não? Como que é isso? Como que é esse sentimento? Ser protagonista da sua própria vida, ela te dá muita força, te dá uma fortaleza. Empoderamento. Né? Empoderamento, com certeza. Tu consegue olhar e saber o que tu quer e o que tu não quer. Tu consegue ser, na íntegra, uma pessoa autêntica.
Autenticidade é a palavra, né? Vocês lembram que eu sempre falava uma coisa que acho que vocês ficavam assim meio, né? Que eu digo que o maior orgasmo psíquico é desagradar. Vocês lembram dessa, não? Que eu via, eu via a cara das pessoas assim, o que ele tá falando, né? Mas você percebeu que isso que você falou agora é justamente o orgasmo psíquico que eu sempre falo, que é o poder de entender. Nossa, olha só, eu poderia responder rispidamente, eu poderia perder toda a minha noite, todo o meu dia, toda a minha semana, e eu conseguir lidar olhando para uma criança que está me agredindo. E eu não preciso responder também como criança, porque eu já não sou mais uma criança. Isso dá um prazer, é igual um orgasmo mesmo, só que é um orgasmo emocional, que é a capacidade de dominar. Eu fico assim, eu gosto muito quando alguém me questiona. Vocês percebem? Vocês acompanham na palestra? Eu amava quando a nossa amiga Janete era uma delas, né? Janete. Eu amava, eu não concordo, no meio da palestra, né? Ela não... eu não concordo. Não é bem assim. Porque eu permitia isso na palestra, e aí eu amo fazer isso. Sabe por quê? Porque eu identifico quem que tá falando ali. É o adulto ou a criança. Se for o adulto, eu vou dar uma resposta para adulto. Mas se for a criança, eu dou uma resposta mais profunda. E aí eu utilizo essa interferência para curar o núcleo das pessoas que vão entender muito do que são a partir daquela pergunta, daquela interferência. Agora, quando eu estou palestrando na criança interior ferida, que tem um sentimento de defesa, de não ser rejeitado, de não ser criticado, de não ser colocado para trás, primeiro eu já evito alguém se manifestar na palestra para questionar. Eu já evito. Se alguém se manifestar, eu vou dar um jeito de, pelo meu conhecimento, aniquilar aquela pessoa e jogar as pessoas contra ela. Isso é uma tática de guerra na comunicação, tá? Palestrante faz isso. Eu pego as pessoas que entenderam, jogo contra essa pessoa com a minha inteligência e todo mundo vai contra ela, ela fica quietinha. Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque essa questão da minha criança já foi resolvida. E o adulto quer o quê? Beneficiar a todos. Então, muitas pessoas eram beneficiadas pelas perguntas e interferência, né? O Raul também era um deles, né? O Raul talvez ele vai estar aqui na próxima, o Raul. Então, o que acontece? É isso. É maravilhoso você se relacionar com um adulto. É muito legal você viajar com um adulto. Porque a coisa pior que tem é você viajar com alguém que é um adulto inteligente, mas uma criança ferida. Porque tudo machuca, tudo fere. Você tem que pisar em ovos, né, com pessoas assim. Não pode brincar. Você nunca sabe se aquilo que você vai falar ou brincar, ou qualquer atitude sua vai ferir, vai magoar, e daí leva todo um tempo para se resolver. É complicado. Uma criança, você fala assim, esse pijama de bolinha é horrível. É depressão, Sim. É terapia, mês. Não é chato isso? Sim. Não dá, né, gente? Coisa melhor que tem é você conviver com um adulto, porque adulto age como um adulto, resolve seus problemas, assume as suas responsabilidades. Quando gosta, diz que gosta. Quando não gosta, chega, senta e diz, não gostei, vamos mudar o assunto. E tá tudo certo. Mas lidar com criança é um desafio. Mas a gente está no último módulo amanhã, é o último módulo do nosso curso, né? Há controvérsias, né? Amanhã nós vamos falar, inclusive, sobre leitura corporal, né? Numerologia, que é uma técnica de fazer uma descoberta da personalidade a partir da data de nascimento. Eu acho que vai ser incrível. E isso vocês vão identificar muito quem tem mais probabilidade de ter uma ferida emocional na criança interior, mais do que as outras, né? Porque tem pessoas que, dependendo da personalidade, ela tem mais facilidade de se ferir emocionalmente, né? São pessoas mais sensíveis, né? Mais suscetíveis a feridas emocionais. Mas, gente, dentro de todo esse processo, tem uma coisa que eu falo, que é da inteligência emocional, que eu acho incrível, né? Eu acho que foi eu que entendi isso com mais profundidade, mas a gente não sabe, né? Talvez outras pessoas já perceberam isso também, que é o triângulo do relacionamento. Eu sempre digo que é impossível você se relacionar bem com o outro se você não se relaciona bem com você mesmo. Eu sempre digo que a forma como você se acolhe é a forma que você vai acolher o outro. E que para isso existe uma regra chamada triângulo do relacionamento, que é
amor incondicional, amor próprio e amor com o próximo. Só que vocês já ouviram alguém falando, ele é minha cara metade, ela é minha cara... Já viu? Eu estou procurando... Metade da laranja, tampa da panela. Eu estou procurando alguém para me completar. Já viram alguém? Já. Gente, quando alguém diz isso, dá um arrepio na coluna. Eu estou procurando alguém para me completar, para me fazer feliz. Dá um tic-tac assim no coração, uma arritmia quando eu ouço alguém falando isso. Eu vou encontrar alguém para me fazer feliz. E o triângulo do relacionamento, ele classifica que é impossível você fazer alguém feliz se você não... É feliz. É impossível você amar o outro se você não se ama. Exatamente. Então, se eu quero encontrar um grande amor, se eu quero amar alguém, é necessário eu iniciar esse processo a partir de mim. Exatamente. E eu digo Deus, amor incondicional, eu e o próximo. Fora desse triângulo, pelo menos na minha experiência de 15 anos como terapeuta, eu não consigo enxergar um relacionamento saudável fora desse processo triangular. E eu queria saber de vocês se vocês perceberam isso, porque quando eu trouxe esse conceito de triângulo do relacionamento, às vezes é muito paradoxal para algumas coisas que a gente acredita e algumas crenças limitantes que a gente vem carregando ao longo da vida, que às vezes vem do nosso meio ambiente ou até mesmo da família de origem. Eu queria saber se vocês conseguiram perceber isso com mais facilidade ao longo do dia a dia de vocês. Pode ser você, Sara. A partir do momento em que a pessoa fala que precisa de alguém para completar, ali já tem um ponto de dependência emocional. E quando tu entra num relacionamento que você depende emocionalmente daquela pessoa, é aquilo que a Érica estava falando em relação à cliente dela. Sim. Ela vai ficar o tempo inteiro projetando e sugando e querendo e se frustrando. E já aconteceu isso com você, Sara? Desculpa. Olha, sim, já aconteceu comigo. Hoje eu vejo de uma outra forma, por isso que eu digo que a terapia, o autoconhecimento, ele é um romper, né, na vida da pessoa. Então, indico a todos, né, fazerem terapia e estar, né, em busca constante, né, desse equilíbrio, dessa inteligência emocional, se capacitando, estudando, meditando, fazendo yoga, fé. Eu acho que são vários caminhos, né, que existem para que a gente consiga se manter. Acho que a relação com Deus também faz todo Com sentido. certeza. Para mim é o primeiro, né? É a parte ali, a ponta do iceberg. A relação com Deus é incrível. Sara, assim, nesse teu processo aqui, eu sei que você é uma jovem mulher, né? Mas tem uma história, né? Assim, o que se fala assim, poxa vida, se eu tivesse aplicado o triângulo do relacionamento aqui, não teria evitado isso. Tem algum exemplo que você poderia trazer que não te exponha? Vamos pensar. Tipo assim, eu tinha essa atitude porque eu estava mais preocupado com o outro do que comigo, ou porque eu não me amava, ou porque eu não me priorizei e eu achava que o outro ia suprir e me frustrei nesse aspecto. Não precisa citar. Travou, tá? Travou. Ô, Érica, você, já teve isso? Sim. Muitos. Eu consigo identificar hoje, cada relacionamento que eu tive, o porquê que eu me frustrei. Exatamente estar nessa criança ferida, a questão dos traumas vividos lá atrás, né? E um dos principais, assim, que você fala assim, nossa, isso aqui era tão gritante hoje, é tão gritante hoje pra mim, mas que na época eu não conseguia perceber que levava os relacionamentos à falência. E eu achava que a culpa era do outro. Eu sempre culpei de tudo. Tinha que fazer as coisas como eu queria que fosse. Você era controladora? Sempre fui. E hoje a minha guerra comigo, entre a criança e o adulto e a questão do ser em si, de características, é o controle, né? Então, isso foi uma coisa que ficou bem, assim, explícita pra mim. Eu era muito controladora. Você era ciumenta, não? Não, nunca fui ciumenta. Eu vejo por esse lado, que eu não fui, mas talvez o meu ex-anjos e o outro talvez me tinha como ciumenta, mas pelo fato de eu controlar, veja bem, olha que interessante, eu sempre dizia assim, que eu era do jardim de infância ao PhD, então eu conseguia ocupar o meu cônjuge de tal forma, sendo uma mulher tão mesclada nas emoções, em comportamento. Era perfeito. Não era imperfeição, eu ocupava em tudo, eu era... Mas como assim? Me explica melhor isso aqui. Eu ocupava em tudo como assim? Eu fazia de tudo pra ser a... Eu sempre fui muito intensa, então eu falava que eu ocupava tanta vida da pessoa, em todos os parâmetros, que ele não tinha tempo.
E não tinha mesmo. Pra jantar era com você, pra passear era com você, pra fazer exercício com Era você. livre, sempre deixei livre. Porque eu sou intensa Entendi. em tudo. Então, comigo, os relacionamentos sempre foram vividos com muita intensidade. Quando eu tava bem, eu tava muito bem. Quando eu tava mal, eu tava muito mal. Quando eu tava amando de verdade. Quando eu odiava. Então, era sempre... A pessoa ficava tão ocupada emocionalmente falando de mim, comigo, Tanto no aspecto negativo como positivo, que não tinha tempo. Eu tenho certeza que era cansativo para qualquer homem que se relacionava comigo se relacionar com outra pessoa. Porque ele tava esgotado. Porque você Eu esgotava. inconscientemente... Esgotava a pessoa. E às vezes Demandava, né? E aí, Tava demandando. eu demandava muito. E às vezes você achava que ele que não te amava, né? Não, achava... Não, eu nunca tive esse problema. Graças a Deus, isso eu não tive problema, né? Não sei te explicar o porquê, mas eu nunca vi dessa... Eu nunca fui insegura num relacionamento. Em questão de amor. Você tava no controle também? Exatamente. Porque assim, ó, a ideia de estar no controle é de não se frustrar. Ou seja, ninguém vai me fazer infeliz, ninguém vai me machucar. Então, Era uma proteção, na verdade, né? é uma defesa. A defesa. Então é interessante assim, ó, a gente entender uma coisa. Não existe, olha só o que eu vou falar para vocês. Não existe relacionamento saudável com defesas. E as defesas têm a ver com a criança. Por isso que você era duas pessoas. Uma hora ela intensa demais, amava demais e odiava demais. Por quê? Quem amava demais? A adulta. Sim. Quem odiava demais? Criança. A criança. Então, a criança tem a ver com essas feridas. E eu não vou falar isso aqui agora, eu acho que é muito técnico, né? Mas aquela coisa que o Jung diz sobre o self e o ego, Sim. né? O ego, ele vem saudável, que é o seu eu. Só que o meio ambiente e as relações que você vai tendo durante a vida, principalmente dos pais, trazem essa insegurança para a criança de eu estou sozinho, não me amam, não cuidaram de mim. Sim. E aí o que vai acontecendo? O que o cérebro vai fazendo? Criando defesas psíquicas. Essas defesas psíquicas, elas vão... se cria um caminho neural, esse caminho neural vai se aperfeiçoando e ficando automático. Eu vou para a vida adulta com essas defesas. Agora imagine você entrar num relacionamento com medo de ser machucada, com medo de ser rejeitada, com medo de ser abandonada. O que vai acontecer? Vai dar clash. Vai dar clash, com certeza. Por isso que a gente não pode julgar ninguém. Como é que eu vou julgar uma mulher ciumenta, um homem ciumento? Só que esse ciúme dela e dele não tem a ver com o outro, tem a ver com as suas dores. Né? E é engraçado, gente, porque assim, ó, quanto mais você tem defesas, as defesas têm uma vibração, tem uma frequência que vai atrair o quê? E aí, eu que sou inseguro, eu vou atrair mulheres que me deixarão inseguro. Sim. Ou mulheres que realmente não levam a sério o relacionamento, vão me trair, por exemplo. Então, todas as mulheres que eu tive me traíram, porque você é inseguro. Sim. Todos os homens que eu me relacionei me traíram, porque você é inseguro. E essa insegurança vem da onde? Ferida do ego, ou ferida da criança interior, né? Que o Jung faz. Só que o Jung diz assim, ó, você só consegue se conectar ao self se... Aliás, você só consegue se relacionar bem, ser feliz, se o seu ego estiver conectado ao self, que tem tudo a ver com o triângulo do relacionamento, né? Quem que é o self que o Jung falava? Na época do Jung, ele não podia, no meio da ciência, ele não podia falar que era Deus. Aí ele usava o self, o eu maior, o eu superior, né? Self e o eu superior. Então ele diz assim, ó, o eu inferior, ele se conecta com o eu superior e ele é pleno. E o relacionamento verdadeiro só acontece com duas pessoas inteiras, não é a metade da laranja. Exatamente. É duas pessoas inteiras que se unem para desenvolver um propósito. É o que o Jung estava falando. Agora, o Jung também falava, quando o ego cria defesas, ele se separa do self. Ele se separa de Deus, se separa do amor, e aí ele vai viver a partir do instinto ou da cognição. E esse relacionamento é um relacionamento muito limitado, ou é instintivo, ou é muito do controle. Sim. Né? E aí o conselho do Jung é, dilua as defesas que o ego criou. Mas quem foi que feriu o ego? Foi o papai, foi a mamãe, foi o titio? O que a gente faz com isso para curar? Porque só tem uma coisa, só tem um antídoto para curar as feridas da alma, que é o amor incondicional. Então, eu digo sim, foi o que você fez, Sara.
Quem sou eu para julgar o meu pai? Ele só deu o que ele tinha na época, com a maturidade que tinha. Eu vou acolher e aceitar aquilo que ele deu, mesmo que não seja a quantidade que eu acho que deveria. Coisa de adulto. Quando ela faz isso, acontece o quê? Ela vai adultecendo a criança, ela vai amadurecendo. E aí ela está ficando pronta para um grande relacionamento. Eu lembro da vez que eu falei para a Sara assim, né? A Sara tinha um padrão de relacionamento, um padrão. E ela veio para terapia por isso. Eu sempre atraio esse tipo de padrão. Aí eu falei para ela, acho que na primeira e segunda sessão, eu disse assim, Sara, conforme você vir na terapia e você fizer o que eu estou te falando, você vai criar uma nova vibração e você vai começar a atrair outro perfil de homem. Para, né? Já faz tantos anos que eu tô atraindo esse perfil. Eu falei, se você fizer isso... E eu achei legal, você mandou uma mensagem para mim. Você mandou uma mensagem para mim, depois você me falou pessoalmente. De um relacionamento que ocorreu de uma forma muito inusitada. Ou seja, você nem estava no local, alguém fez com que essa conexão ocorresse e você me disse da última vez que foi o relacionamento mais nobre que você teve de toda a tua vida, toda a tua história, né? Sim, eu percebo assim que a frequência muda completamente, né? Como o Jaziel sempre fala, né? Quando eu mudo, tudo muda. Então, eu percebo sim que eu estou pronta, né? Para um novo relacionamento nossa, e foi uma virada, assim, de chave, porque eu realmente só atraía um tipo de homem. Até é engraçado que uma amiga minha falou assim, o que tu fez que virou essa chave? O que aconteceu, né? E dá receita. Sim, então é muito bacana, assim, quando a gente vê essa transformação e as coisas vão acontecendo, mas nem tudo é perfeito, né? No meio do caminho, às vezes, vão acontecendo outras coisas, que eu até comentei com o Jaziel. Ou tudo é perfeito, né? Que faz parte do amadurecimento. Faz parte do processo, né? Do propósito, enfim. E eu até comentei com o Jaziel, quando aconteceu, né? Um episódio ali, a Sara, de antigamente, ia se acabar em chorar. Chorando, reclamando. Eu só pensei assim, dor, eu vou te acolher, eu vou dormir, amanhã será um novo dia. Por quê? Ninguém permanece numa tempestade uma vida inteira, né? O sol sempre vem, a estação também sempre muda, o fim do poço, uma hora tu é resgatado de lá, né? A luz no fim do túnel, com certeza, uma hora tu vai passar por ela. Então, acho que esse é o segredo da vida. É você ser resiliente, olhar com sabedoria, né? E acolher as suas dores, aceitar o que está acontecendo. A criança não aceita como é, né? Sim. Você fala para a criança assim no mercado, você não pode mais comer doce. Você comeu muita bala essa semana. O que a criança responde? Se joga no chão, se joga no chão. E assim, dependendo da criança, várias coisas. Isso quando é o adulto? Quando é o adulto, não. Ele pensa e fala, poxa, eu queria tanto. Mas. Porém. Você que o diga, né, Eric? Eu que o diga. Mas eu vou. Então, quer dizer, o que aconteceu com você? A criança amadureceu. E aí, quando vem os conflitos e os desafios que antes te desestabilizava, te levava para um poço de depressão e angústia e reclamação e tristeza e choro, agora você diz, não dá? Então se não dá, eu gostaria muito. Mas se não dá, é sinal de que isso é melhor para mim. Se é melhor para mim, vida que segue. Soltar, né? Agora, antigamente a criança fazia o quê? Não, queria se segurar, né? Com certeza, né? Os relacionamentos hoje, que a criança está segurando, aguentando traição, agressão, injustiça, perseguição. Bom, eu falo muito sobre narcisismo. Um outro momento vocês vão vir aqui para falar. Então, o narcisista adora essas pessoas que vibram na criança interior. Eles amam. Por quê? Por mais que eles façam, a criança só quer docinho e balinha. Me dá docinho e balinha que o resto você pode fazer comigo. Exatamente. Metaforicamente falando, obviamente, né? Mas é bem assim que funciona. Você atende muitas mulheres, né, Wes? Atendo muitas mulheres, as reclamações são muito pontuais, né? A gente já identifica muito rapidamente. E hoje você já está atendendo terapeuticamente também? Já atendo. Tem algumas clientes que, enquanto no processo do trabalho, eu estou atendendo elas. E, assim, tem sido... Eu tenho uma cliente em especial que a mãe dela é terapeuta, né? E a mãe dela fala, isso é coisa do Érica. Isso foi conselho da Érica. Mas, assim... de uma maneira positiva, e ela volta no outro dia falando, eu acho, e para mim é muito bom.
né? Porque para mim funcionou, é como o José fala, quando ele diz alguma coisa, faz assim. Por que ele fala com tão afinco, faça? Porque ele fez e deu certo. E hoje eu acabo fazendo a mesma coisa, faz assim. Porque E eu acho que é um desafiador, né? Porque, assim, é um preço muito alto para quem afirma isso. Tipo assim, pode fazer, que vai dar certo. porque é um preço muito alto. Você teve que fazer aquilo para viver aquilo, para depois falar, pode fazer que dá certo. Então, é muito desafiador, mas é muito poderoso, porque você sabe que vai dar o resultado, né? Eu lembro que eu atendi uma cliente uns tempos aí atrás, ela veio chorando, morrendo de queria depressão e estava tomando remédio, porque tinha acabado de se separar. Só que vocês vão aprender amanhã sobre leitura corporal e sobre numerologia, essa coisa toda, né? E aí eu sabia, por algumas perguntas que eu fiz, porque o terapeuta e alguém que tem um relacionamento saudável, ele faz 3 coisas. Quais são? Fala menos. Ouve mais e faz pergunta. E faz pergunta. Então, o que eu fiz? Falei menos. Ouviu mais e fiz pergunta. Dali, eu descobri que aquela pessoa não amava aquele indivíduo. Ela amava o que ele proporcionava. Ou seja, quem estava se relacionando com ele não era o adulto, era a criança. a criança. E isso, ela não percebia. Eu falei assim, coisas nossas, né? Você nunca amou esse homem. Ah, como que você faz isso? Eu estou aqui sofrendo, chorando, depressiva. Eu falei, não, você nunca amou ele. Chora. Aí eu espero chorar, né? Porque chorar faz bem, né? Chorar e depois eu falei assim, eu vou te provar que você não ama ele. Aí ocorreu uma situação que faltou recurso. E eu falei assim, todas as vezes que aconteceu isso, você surtou? Chorou? Achou que ele não te amava? Fora essa situação, quando tinha falta financeira, o que ocorria? Você surtava? Não. Porque ela tinha surtado uma semana antes. E eu descobri o porquê que ela surtou. Porque ele já não estava dando para ela o que vinculou ela a ele, que era a criança interior. Ou seja, em nenhum momento ela falou assim, porque eu sinto a falta do calor dele, do beijo, da presença, de assistir um filminho junto, tomar um vinho, viajar junto. Em nenhum momento ela falou isso, só falou de uma coisa. Isso daquilo que ele proporcionava. Que proporcionava. Ou seja, aí quando a pessoa descobriu, ela falou, nossa. O choro foi embora. Veio para terapia, eu fiz a 3ª sessão com ela agora, veio rindo, não chorou, né? E entendeu, falou, eu não consigo escolher nada de você, né? Mas eu entendi, eu não percebi, eu achava que era amor, mas era dependência emocional. Porque amor e dependência emocional é algo muito parecido, sabe? Porque, como diz o treino do relacionamento, eu só consigo amar o outro de verdade quando eu me amo primeiro. Se eu entro numa relação com dependência emocional, eu vou só ficar focado naquilo que o outro proporciona relacionado à minha dor e à minha ferida emocional. Só isso que eu quero. Então as pessoas estão focadas no outro, controlando, com ciúme, manipulando. Não porque ama a pessoa, porque se você ama a pessoa, você faz o quê? Você confia. Solta. Quem ama, solta. Quem ama, deixa livre. Uma das características do amor é a liberdade de falar o que quer, de pensar como que quer e de deixar você ser você. Realmente exato. Coisa mais linda que tem é um casal deixar o outro ser como ele é. Sim. Tá? Aí ri demais, eu rio de menos. Mas é o jeito que ele é, deixa ele rir. Sim. E é isso que a gente ama no outro, né? As diferenças, né? Tanto aquilo que a pessoa romper essa barreira eu vou falar, é incrível. Quando somos adultos, né? Quando você entende, chega, né? Hoje eu consigo entender. Até pouco tempo atrás, tu já sabe disso, eu não entenderia. E eu sei que é uma pessoa que passa por uma situação no dia, né? Tem um trabalho estressante, trabalha com pessoas que estão ali, não estão no seu normal, né? E às vezes eu chego, cumprimento, não sei o que, chego cheio de expectativa para falar alguma coisa, fazendo alguma coisa no meu dia a dia. Pá! Eu ganho uma patada. Antes? A criança fazia o quê? Meu Deus, eu fazia bico. Porque o Eric era muito... A Erica matava na unha. Nossa.
Lá do Mato Grosso, né? Como que é a nossa cidade? do Sul, Campo Grande. Campo Grande, então é uma oncinha. Mas a Érica era muito sutil, ela batia rindo, Escondia. ela esmagava rindo, né? Ela não ficava brava. Ela arrebentava com você nas brincadeiras. A Érica era muito sarcástica. Apesar que esse sarcasmo teu deixa você ser você, né? Eu acho que é legal esse sarcasmo. Mas hoje ele já não é pra ferir. É agressivo, né? Ele não é agressivo. agressivo. Ele contribui. Ele é descontraído. Descontraído. Mas antigamente era uma ferramenta que você usava, ou seja, Para ferir. quando a gente está na criança, a gente usa as nossas habilidades para ferir. Em vez de usar a nossa habilidade para ampliar a relação, a gente usa para ferir. Eu percebi muito isso em você, que até comigo mesmo, às vezes você alguma alfinetada que não era assim para contribuir, era algo assim de se vingar, né? Ah, você falou isso comigo, agora eu vou falar de você, né? Se você não tem um entendimento sobre essa dualidade interna, Sim. que é a criança e o adulto, né? O ego e o self, que a gente entrega o treino do relacionamento, a gente se perde nas relações e a gente não tem amigo nenhum. A gente não consegue se relacionar com ninguém e tem um monte de mulher empoderada, Sim. sozinha, tem tudo que... Mas viaja sozinha, dorme sozinha, assiste o filme sozinha, é solitária. Ei, mas eu sou empoderada. A sua criança, você que é empoderada, a sua criança criou uma defesa e com medo de se machucar, com medo de lidar com as dores que a vida traz para o adulto, você focou no seu trabalho, na sua profissão, ganhou muito dinheiro, está muito bem, mas na sua alma, nas suas emoções, você está infeliz e finge que está feliz, bebendo, fumando, cheirando, dançando. É porque esse vazio, na realidade, está tudo isso que você acabou de dizer. Na bebida, na droga, no vício. Que é uma forma de suprir temporariamente. Fugir, né? Concluindo, quando alguém é negativo comigo numa atitude, né? Falo até principalmente do relacionamento, eu me silencio, eu olho pra pessoa, eu entendo, não é comigo. Eu olho a criança. Aquela criança que tá ali querendo extravasar, tá naquele momento. E não foi em mim. Não foi pra mim. Não fui eu que provoquei isso. Mas eu sou capaz, como adulta, eu posso sim ouvir, não indagar, não jogar contra a pessoa, não dar aquela espetada que antes eu daria, ou ser sarcástica. Gente, eu olho e sorrio. Eu sorrio e trato com amor. É uma forma de amor. Né? E hoje eu falo assim, tá bem, querido. Mas tá tudo bem. E você se trata... Ó, Meu Deus. Isso é um sinal, Érica. Isso me diz que você se trata melhor. Meu Deus. Basta olhar pra mim. Olha, esse ano foi, que nem eu disse, romper. Eu deixei de mim há muito tempo atrás. Eu sempre ia, tipo, num médico fazer os exames porque eu precisava ir, porque ou acontecia alguma coisa eu era obrigada a fazer. Dentista, cuidar do meu corpo, cuidar de mim, da minha alimentação. Gente, esse ano eu tô saindo de 2025 realizada. Ah, Érica, é porque você conseguiu alcançar ou quase chegar já no peso que você gostaria? Não tem a ver com o peso e o tamanho do corpo. Mas sim, eu estou cuidando de mim. Ou seja, quando eu entendi todo o conceito que nós estudamos e vamos finalizar esse final de semana, eu passei sim a me amar primeiro. Né? Amar Deus sobre todas as coisas, né? Amor incondicional. Através do amor dele, entender que eu preciso me amar. E aí eu me amei. Como foi esse amor? Cuidando daquilo que eu nunca cuidei. Cuidando de mim. Do seu templo. Do meu templo, do meu corpo, do meu físico, né? E eu descobri, né, fazendo agora exames há pouco tempo, que o meu corpo estava colapsado. Olha só. Colapsado. Interessante. Faltando todas as vitaminas, aquilo que devia estar baixo estava alto, o que deveria estar alto está totalmente baixo, hormônios gritando, intestino não funcionava, né, inflamado, o meu metabolismo colapsado foi as palavras que eu ouvi da médica. E aí, o que a gente pode fazer? Não, Érica, mas tem como dar jeito. E agora eu tô a caminho disso. Né? Tratando, suplementando, cuidando de mim. Tenho todos os dias da semana, então eu tenho dia de cuidar de mim, eu tenho dia do meu dentista que eu tô fazendo o meu. Até parece estranho falar isso, mas eu quero que você entenda falar isso para quem tá assistindo. Gente, cuidar de você, do seu templo, do seu corpo, não é egoísmo. É amor próprio. Quando eu olhei para mim, eu entendi que eu não estava me dando o mínimo, o básico.
Porque as pessoas pensam que é ter boas roupas, é ter bom calçado, é ter um carro, é ter uma casa. Não, gente, não ter saúde é não ter nada. Justamente. E Isso ficou muito claro. muito. Então, assim, eu não preciso que o marido, o namorado, ou um amigo, ou amiga, um familiar olhe para mim e fale: ah, você é linda, ah, você é isso. Encheu. Não preciso. Você está plena, né? Exatamente. Então, eu dou para o outro porque eu já me dei. Eu já tenho. Então, hoje, o que eu te dou é aquilo que está transbordando. Não é aquilo que está faltando. Eu não exijo do outro com um comportamento infantil o que falta. Não, Porque você não falta. Não, eu dou para o outro. Quando vem uma criança me batendo num corpo de um adulto, eu dou amor. Porque criança Compreensão. pede e depende. Exato. Adulto dá. Exatamente. Então, essa transição ela é incrível, gente. Incrível. Então, a gente está chegando ao finalzinho do nosso Que pena. podcast, nosso TSCast, Teologia Sistêmica. Gente, isso aqui que vocês ouviram agora, tudo é teologia sistêmica, que é um conceito bíblico com uma pegada sistêmica, com o olhar da neurociência, com o olhar da terapia familiar e com o olhar da inteligência emocional. Nós teremos outros episódios semelhantes a esse, e eu quero agradecer e dizer para você, o Eric, e você, Sara, que para mim foi um privilégio poder lecionar para vocês e ver o quanto vocês se dedicaram e quanto resultado dessa dedicação eu posso enxergar agora. Isso muito claramente, tanto em você, Érica, como em você, Sara. E se a Janete estivesse aqui, eu diria também, porque a Janete é uma outra pessoa, né? Acho que até a convivência melhorou. Meu Deus, hoje nós sentimos saudades uma da outra. Olha só a Nós diferença. conversamos muito e eu tenho, assim, um amor. Olha, Janete, um amor. A gente foi no aniversário dela, né? Foi o nosso último encontro, na verdade, né? O aniversário da Janete. Inclusive, lá nós vimos a criança Janete comemorando seu primeiro aniversário aos 48. Primeiro aniversário aos 48 anos. Gente, um abraço para vocês, muito obrigado e até o próximo TSCast. Nossa, obrigada. Até mais. Tchau, tchau.